Dando continuidade, vamos para a nossa aula de geografia, onde vocês irão abrir o livro na página 8, onde tem aí símbolos nas representações cartográficas, tá certo? A página 8, a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre os símbolos. Então, para as representações cartográficas sejam compreendidas corretamente, elas são compostas de símbolos. Então, esses símbolos, vocês vão observar as imagens na página 8. Então, aí eu tenho abaixo a fotografia do Museu de Arte Contemporâneo de Niterói, localizado no município de Niterói. Visto de frente, observem aí, essa imagem vista de frente e ela aqui, ó, vista de cima. Então, ela tem uma diferença. Então, eu tenho aí a forma de um círculo, tá certo? Então, você, ao observar a vista de cima, você vê um círculo. E a vista ao lado, você vê, mas de uma forma diferente. Então, a gente tem aí a representação do museu, né? Então, eu tenho um símbolo. Qual é o símbolo? Ó, o símbolo é um círculo, tá certo? Forma um círculo. Então, aqui eu tenho a representação do museu contemporâneo, tá certo? Cada um observa a imagem. Já na página 9, eu tenho aqui duas representações, ó. Vocês observem essas duas representações. Agora, observe como os elementos do espaço representado em uma planta, por meio dos símbolos, note a semelhança entre as características dos símbolos e as dos elementos reais, como as formas e as cores. Então, aqui eu tenho uma fotografia real e aqui eu tenho a apresentação em símbolos. Então, ó, esses círculos são árvores. Esses quadradinhos cinza são casas. Aqui está sendo representada por símbolos, tá certo? E na página 10, eu tenho aí outra imagem que é para vocês observarem. Perceba que os símbolos utilizados para representar as moradias têm um formato similar ao do elemento real. Então, vocês observam aqui o símbolo, ó. O símbolo das casas. Já aqui eu tenho os símbolos da árvore para se representar essa planta, certo? E nas representações cartográficas, o significado dos símbolos e das cores é apresentado em uma legenda. A legenda, ela auxilia ao leitor na compreensão e na interpretação das informações. Aí ao lado eu tenho uma legenda. Aqui nessa legenda, cada desenho representa, tá certo? Cada símbolo desse representa alguma coisa que tem lá naquela planta. Eu tenho aqui esse cinza, a igreja, ó, as listras, a rua. Esse cinza aqui, o calçamento. Aqui eu tenho a imagem, certo? Da legenda, para vocês verem bem direitinho. Na página 10, eu tenho aqui, como eu já mostrei aí a vocês, a igreja, essas duas linhas, que é a rua. Eu tenho aqui de cinza o calçamento. Tenho de verde as árvores. Aqui outras construções e aqui de verde a grama. Vocês irão fazer esse jogo rápido da página 10 de geografia, onde tem observe a planta abaixo e crie uma legenda que contemple suas características gerais. Então, aqui embaixo vocês vão criar uma legenda do jeito dessa. Por exemplo, aqui eu tenho o rio, você vai fazer uma representação aqui, um desenho para representar o rio.
Aqui eu vou fazer outra representação para apresentar as árvores. Aí aqui, por exemplo, aqui as casas, tá certo? Aí aqui a pista. Cada uma dessas representações você irá fazer um desenho e escrever o nome de cada representação. Por exemplo, desenhar aqui um quadrado de azul, aí vou colocar rio, certo? Aí embaixo faço outra representação e assim vocês só vão fazer algumas representações, ok? Tchau e até amanhã.